Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior e como sempre agradecemos pelo seu prestígio ao nosso programa e toda a programação da TV Mundo Maior. Que você tenha muita paz, muita saúde em casa, junto aos seus familiares queridos. Bem, nós estamos aí às vésperas, da data de desencarnação de Chico, dia 30 de junho, 20 anos do regresso de Chico Xavier ao mundo espiritual. Chico desencarnou em Uberaba, aqui na cidade de Uberaba, onde ele residia desde 1959, quando veio para cá. E quando Chico desencarnou, a notícia correu o Brasil todo, claro, até fora do Brasil, e muitas manifestações começaram a acontecer. E neste livro que nós organizamos, escrevemos, publicamos, Chico Xavier, Fenômeno Humano e Mediúnico. 100 anos de Chico Xavier. Chico Xavier, Fenômeno Humano e Mediúnico, em sua biografia, uma das mais completas. E nós vamos aqui ver como é que a imprensa, na época, como é que foi que a imprensa noticiou, como é que a imprensa reagiu. Por exemplo, aqui é o Estado de São Paulo, no dia 2 de julho, desencarnou no dia 30 de junho, no dia 2 de julho, o jornal Estado de São Paulo disse a desencarnação do médium e a imprensa, depoimentos. Fila de 65 mil pessoas no velório de Chico Xavier. Está aqui. Fila de 65 mil pessoas no velório de Chico Xavier. Durante toda a segunda-feira, cerca de 65 mil pessoas visitaram o velório do médium Francisco Cândido Xavier, morto na noite de domingo, 30 de junho de 2002, aos 92 anos de parada cardíaca. Claro, nós lá estivemos e também entramos na fila, uma fila enorme, que desfilava, passava ao lado ali do corpo do médium, que estava lá no grupo espírita da prece. O velório foi realizado no grupo espírita da prece. O local das últimas homenagens foi o mesmo, onde ele passou a maior parte de sua vida atendendo pessoas. O grupo espírita da prece em Uberaba, Minas. Perto de uma centena de coroa de flores enfeitavam o local. Chico Xavier vivia um momento especial ao morrer. Em 8 de julho, completaria 75 de mediunidade. O enterro será às 17 horas de hoje. Isso é a notícia, Em alguns momentos, ontem, a triste, mas serena fila dos populares chegava a 4 quilômetros. E não apenas espíritas, simpatizantes, a cidade toda, a vizinhança, pessoas que vieram, ficaram sabendo e vieram de outras cidades e de outros estados, E pessoas conhecidas do meio artístico estiveram presentes, E diz aqui, olha, com os olhos cheios de lágrimas e voz rouca, a cozinheira de Chico lembrou que agora entende o motivo de, nos últimos dias, Chico ter agradecido tanto a tudo que recebia. Então, a cozinheira da casa dele, nos últimos dias ele estava agradecendo todo mundo, agradecendo tanto a tudo que recebia. Bastava dar a ele um copo d'água que vinha o agradecimento. Jesus vai te abençoar,
Muito obrigado, ela contou. Então, Chico já estava prevendo, né, sabendo de sua desencarnação próxima, né? De hábito simples, Chico jamais exigiu uma comida especial. Disse a nossa irmã cozinheira, né? Ele comia o que tinha à mesa. Nos últimos meses alimentava-se apenas de comidas líquidas, vitaminas e sopas de legumes, mas nunca reclamou. Chico deixou registrado em cartório e foi atendido. Queria um velório simples. No lugar onde trabalhou e atendeu pessoas do mundo inteiro, o grupo da prece. Também queria ser enterrado, ter o corpo sepultado em Uberaba, e o desejo foi mantido. Aliás, ele já tinha desde muito comprado lá no cemitério São João Batista, ele já tinha comprado um túmulo. E o túmulo fica, o último, na última rua do cemitério, né? Chico até nisso ele procurou ser o último, viu? Porque temos lá à frente do cemitério, o cemitério São João Batista, né? Aquelas ruas lá, consideradas as ruas principais do cemitério. O túmulo dele fica ao lado do muro, nos fundos do cemitério. Não é? Então foi ali que o seu corpo foi sepultado, não é? Numa terça-feira, às 17 horas, não houve, sem pompa nenhuma, né? E ele não pôde como evitar isso, foi uma homenagem prestada, ele foi num corpo, no carro de bombeiros, né? Transportou naquele pequeno trajeto de 5 quilômetros. É interessante, né? E essa notícia do estado de São Paulo, muita gente não teve oportunidade. Também no estado de São Paulo, que ainda já foi no dia 3 de julho, no outro dia. No dia 3 de julho, mais de 30 mil seguem o enterro de Chico Xavier. Um cortejo de mais de 30 mil pessoas. Quer dizer, 5 quilômetros do Grupo Espírita da Prece até lá o cemitério, 5 quilômetros, né? O caminhão do Corpo de Bombeiros já estava chegando lá no cemitério e tinha gente ainda saindo lá do Grupo Espírita da Prece. Diz aqui a notícia, mais de 30 mil pessoas acompanharam ontem à tarde o cortejo, que levou o corpo do médium Francisco Cândido Xavier ao cemitério São João Batista, onde ele foi enterrado às 17 horas. O clima era de comoção entre espíritas, admiradores, helicópteros, né? Um helicóptero, 2, eles sobrevoaram todo o cortejo e julgavam pétalas de rosas, né? Não se sabe quem é que providenciou isso, não, mas isso aconteceu durante o velório. Julgavam pétalas de rosa, os helicópteros, né? E está escrito aqui, ó, durante 1h30 o trânsito parou e milhares de pessoas acompanharam a pé o cortejo, acenando ao som de músicas como Nossa Senhora, que é Roberto Carlos, e para não dizer que não falei das flores, atendendo a um pedido expresso do médium, todas as flores das 150 coroas enviadas a Uberaba por artistas, políticos, empresários e admiradores foram julgadas às pessoas que seguiu o cortejo, quer dizer, foram distribuídas, né? Foi recebido, uma multidão esperava à porta do cemitério, ele foi recebido com uma salva de 21 tiros. A polícia estava lá prestando homenagem, uma salva de 21 tiros e pétalas de 3 mil rosas, jogadas por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Não é? Quer dizer, as coroas foram distribuídas com as pessoas e pétalas de 3 mil rosas foram julgadas por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal.
Representantes de diversas religiões prestaram homenagem ao médium. A Igreja Católica manifestou-se por um cartão de condolências, assinado pelo arcebispo Dom Benedito de Ulloa Vieira. E esse Dom Benedito nunca gostou muito de espiritismo de jeito nenhum, né? Cerca de 200 mil pessoas passaram pelo grupo da prece durante os 2 dias de velório. Foram 2 dias de velório. Foi no domingo e na segunda. Domingo ele desencarnou, era a tardezinha, logo quando terminou o jogo do Brasil, e o corpo ficou exposto à visitação até na terça-feira. Foi o que aconteceu também lá com Allan Kardec na França. O corpo de Allan Kardec ficou exposto durante 2 dias. Kardec desencarnou no dia 31 de março. Interessante isso, né? Ele desencarnou no dia 31 de março de 1869 e foi sepultado no dia 2 de abril, no dia em que nasceu Chico Xavier, 2 de abril de 1910. Chico desencarnou no dia 30 de junho e foi sepultado no dia 2 de julho. No dia 8, Chico Xavier completaria 75 anos de mediunidade. Deixou 412 obras psicografadas. Hoje, com as publicações póstumas, são mais de 500 livros. Já são mais de 500 livros. Alguns livros têm sido publicados de maneira póstuma, Já são mais de 500 livros de sua lavra. Temos aqui também, olha aqui, uma notícia da revista Isto É. A revista Isto É também diz aqui, do outro lado da vida, morte do médium Chico Xavier no dia da conquista do Penta, leva 100 mil pessoas ao velório e comove a maior comunidade espírita do mundo. Vivo, o médium mais famoso do Brasil anunciou seu desejo de morrer em dia em que o país estivesse em festa. Ele falava que gostaria de desencarnar num dia em que o país estivesse em festa. E o Brasil estava em festa. Foi praticamente quando terminou o jogo do Brasil, quando o Brasil ele se sagrou pentacampeão do mundo no futebol, Também a revista Veja, numa pequena nota, Vida Transcendental, a importância do mineiro Francisco Cândido Xavier, morto no dia 30 de junho, aos 92 anos, ultrapassou a fronteira do espiritismo, que ele ajudou como nenhum outro a difundir no Brasil. Quando ele se converteu à doutrina do francês Allan Kardec, em 1927, o espiritismo ainda era uma manifestação religiosa marginal. Chico Xavier deixou o legado de uma vida exemplar, com um apelo supra-religioso por suas obras de caridade e pelas mensagens ancoradas nos mais elevados princípios éticos. Temos também aqui outras notas que foram dadas pela imprensa, E todos se manifestaram, espíritas e não espíritas, os políticos também se manifestaram, Temos aqui o depoimento da Anissete Bruno, era espírita, A esposa do Paulo Goulart, Anissete, que desencarnou há pouco, vítima da Covid, Ela diz aqui, nasci em uma família espírita, mas só comecei a estudar a doutrina em 1962, após o falecimento de um tio querido. Hoje acredito que todos nós somos médiuns, é só uma questão de exercitar. Para mim, Chico Xavier não morreu, a morte é só uma transformação. Paulo Goulart, o esposo dela, disse, toda a obra de Chico Xavier está voltada para a conscientização. O Chico foi um grande esclarecedor, principalmente das dores humanas. Foi um grande consolador. E aqui vai, Tantos se manifestando sobre a desencarnação de Chico. Aqui tem um boletim da FEB,
publicado, e nesse boletim da febre está escrito aqui: consagração póstuma. Chico Xavier e Rui Barbosa eleitos brasileiros da história. Chico Xavier foi eleito ao lado do Rui Barbosa como um dos maiores brasileiros de todos os tempos. A revista Época, datada de 11 de setembro de 2006, traz esta semana uma reportagem extensa sobre Chico Xavier. A revista promoveu 2 votações para escolher o maior brasileiro da história, uma pela internet e outra por um júri de 33 personalidades. A comissão elegeu Rui Barbosa e o público que votou pela internet deu a vitória a Chico Xavier. Rui Barbosa ganhou destaque na capa da revista. Chico ganhou uma reportagem extensa, assinada pelo jornalista Ivan Padilha, e que já está disponível na página eletrônica da revista Época. A reportagem, como é praxe, contém alguns equívocos. Então, a FEB faz aqui alguns reparos na reportagem, porque, de fato, muitos jornalistas não espíritas, às vezes, eles escrevem como eles entendem e há muitas distorções. Nós gostaríamos também de dizer que, além de ter sido considerado o maior brasileiro do século, um dos maiores, ao lado de Rui Barbosa, Chico Xavier também foi considerado o mineiro do século. E ainda encarnado, ele foi agraciado pela comenda da paz. Na época, o governador era Itamar Franco, não é? Ele veio a Uberaba e veio trazer para ele a comenda. Muito interessante essas reportagens que nós temos aqui, falando sobre esta comenda da paz a Chico Xavier. Aqui, no último dia 3 de março, isso foi em 2001, Chico estava encarnado, estava completando 91 anos, né? Foi nas vésperas, né? Chico recebeu a comenda da paz. No último dia 3 de março, sábado, o médium Chico Xavier recebeu em sua própria casa, das mãos do governador do estado de Minas Gerais, o grande colar da paz. Após ser eleito mineiro do século, a Assembleia, através da propositura do deputado estadual uberabense, Dr. Paulo Piau Nogueira, aprovou a criação da Comenda da Paz Chico Xavier, que será outorgada anualmente aos que se destacarem por suas atividades comunitárias. Então, isso foi há 20 anos atrás, né? Realmente, a desencarnação de Chico Xavier comoveu o Brasil, e a verdade é que, como nós tivemos oportunidade de dizer ontem, em uma palestra que proferimos na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, e que está disponível no YouTube, falando sobre Chico Xavier, ele não vem sendo, vamos dizer assim, esquecido ao longo do tempo. Ao contrário, ele vem sendo, a cada ano que passa, ele é cada vez mais lembrado. A cada ano que passa, né? Ele é lembrado pela sua bondade, não apenas pela sua condição de médium espírita, porque Chico Xavier, ele ultrapassou, né, essas fronteiras todas, né? Chico Xavier, como nós dissemos ontem na palestra, eu tive a oportunidade de estar ao lado de Chico Xavier com a Márcia, né, minha esposa, durante, assim, mais de perto, uns 25, 30 anos, acompanhando a tarefa de Chico Xavier em Uberaba.
Eu nunca presenciei Chico Xavier fazendo proselitismo de arrastamento, ou seja, pregando espiritismo e querendo que a pessoa deixasse de ser católico, ou evangélico, ou protestante para ser espírita. Não, nunca. Eu nunca presenciei Chico Xavier insistindo nem com um ateu ou com um materialista para que se tornasse espírita, em absoluto. Ele acolhia a todos e não perguntava pela religião. Não perguntava pelo credo religioso da pessoa, ele conversava com a pessoa e respondia o que a pessoa perguntava, não é? O que a pessoa falava com ele respondia, sempre com alegria, sempre com muita boa vontade. E muitos do meio artístico vinham visitar Chico Xavier. Nós vimos vários em Uberaba, né? Nos recordamos muito do cantor português que já desencarnou, o Roberto Leal, né? Ele veio visitar Chico Xavier, o Gugu Liberato veio visitar Chico Xavier, Roberto Carlos veio visitar Chico Xavier, Vanderleia, veio visitar, o Fábio Júnior, artistas de TV, gente do mundo político, porque o centro ficava aberto para quem quisesse se aproximar, né? Eu me lembro do Clodovil, do grande estilista Clodovil, que veio visitar Chico Xavier, pegou a fila como qualquer pessoa e não tinha, sem nenhuma afetação nem nada, ele entrou na fila. Quando chegou a vez dele conversar com Chico Xavier, ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou diante de Chico Xavier, estava chorando muito, porque estava muito deprimido à época. À época, ele estava com uma depressão muito grande, chorou muito, e dizendo que a vida era muito difícil. O Chico, então, estendeu as mãos a ele, fez com que ele se levantasse e falou muita coisa bonita para ele, da vida dele, e falou com ele: você também é médium, Clodovil, você é um médium da beleza, você está criando a beleza, porque Clodovil era desenhista, desenhava inclusive joias, né? Não apenas vestidos, ele desenhava também joias e tudo mais, né? Então Chico disse a ele: você também é médium na sua área, você é médium da beleza para embelezar o mundo de Deus, não é? Aí o Clodovil foi se animando, se encorajando, e tinha chegado chorando e foi embora sorrindo. Depois de uma entrevista, o Clodovil disse, falando sobre Chico Xavier, ele disse assim: o Chico Xavier é tudo sem saber que é. Chico Xavier é tudo sem saber que é. Então, estamos aí, não é, praticamente às vésperas do dia 30 de junho, são 20 anos de saudade, e nós continuaremos falando sempre sobre Chico Xavier, suas lições, suas obras, suas lições de vida, seus livros psicografados, seus exemplos, e não esgotaremos o assunto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.